Quais são as comorbidades mais comuns da gente verificar numa criança com TOD? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, então TDAH, é extremamente comum. Transtorno do espectro autista também é muito comum. Esses dois, gente, são assim, o clássico do clássico, é o que a gente mais vai verificar. Mas outras patologias a gente vê com bastante incidência também, como os transtornos depressivos. Aqui eu falo tanto da depressão maior quanto da depressão distímica, os transtornos afetivos bipolares, então transtorno afetivo bipolar, o que a gente chama de bipolaridade, os transtornos de ansiedade em todas as suas apresentações podem surgir aqui, tanto o transtorno de ansiedade generalizada quanto as fobias podem surgir aqui. E nos adolescentes em diante e adulto, a gente tem que ter um pequeno alerta. É muito comum a criança com TOD começar a utilizar drogas. E aqui ela começa normalmente na adolescência por drogas lícitas e acaba evoluindo, vamos falar assim, para a utilização de drogas mais pesadas, o que culmina numa dependência química. E a gente chama esse momento em que ele tem uma dependência de uma droga, de um transtorno por abuso de substâncias psicoativas. Aí já é um transtorno efetivamente, tá? Então ele também pode desencadear e evoluir para tudo isso. Só que o que é importante a gente saber? Não tem regra sobre comorbidade. Lembra que eu falei que é a existência de 2 ou mais patologias? Então não tem regra. Essas aqui são as que a gente mais vai verificar. Só que pode ser que a criança tenha outras patologias associadas, tá? Não vai ter muita regra em relação a isso, não. Outras patologias que são comuns da gente verificar no TOD também são os transtornos de aprendizagem. A incidência é pequena, é menor, mas a gente verifica também que pode existir. Mas como eu disse para vocês, não tem uma regra. Pode acontecer de qualquer maneira. E aí, o que é importante vocês se lembrarem? Quando eu falei de comorbidade, é a existência de 2 ou mais patologias. Isso significa que uma criança com TOD pode ter TOD, TDAH e TEA? Pode. Ela pode ter TOD, TEA e transtorno de ansiedade? Pode. Ela pode ter TOD, depressão e ansiedade? Pode. Ela pode ter até mais patologias do que isso. Então, aqui eu falo da junção dessas patologias que pode acontecer. Existem características um pouco específicas de cada uma dessas patologias quando elas se associam com o TOD. Então, uma criança com TOD e depressão tem características específicas no seu comportamento. TOD e ansiedade traz outras características específicas que a gente precisa estar atento. Então, cada uma dessas patologias, ela se apresenta de uma maneira muito específica, tá? Mas o que eu separei para a gente conversar aqui hoje nessa aula de maneira muito, muito, muito intensa é sobre TOD e TDAH, TOD, TDAH e TEA, as características, semelhanças e diferenças dessas 3 patologias, que via de regra tem uma alta circularidade entre si. A maioria delas vão ter essas patologias, tá? Associadas. Então, olha aí na tela, entre 40% e 60% das crianças com TOD também vão ter TDAH associado. E TOD e TDAH, hein? Uma dificuldade aí na aprendizagem que fica um pouco mais acentuada. Obviamente que uma criança com TOD e TDAH tem muito mais dificuldade de aprendizagem do que uma criança puramente TOD. Então, a gente tem aí um dificultador a mais. TOD, TEA e TDAH, as 3 patologias juntas, entre 30% e 50%. Olha que número alto. Entre 30% e 50% das crianças com TOD vão ter TOD, TDAH e TEA associados, ou seja, juntos. E aí, minha gente, é importante a gente conhecer e saber como isso se apresenta, como tudo isso se põe, como as coisas acontecem. Mas antes da gente entender cada um deles de forma mais específica, eu quero que vocês entendam junto comigo algo muito importante. Até hoje, nós ainda não sabemos geneticamente e neurocientificamente o porquê dessas patologias acontecerem com tanta incidência juntos. A teoria mais aceita na comunidade científica é que, muito provavelmente, elas compartilhem de alguns fatores genéticos. A gente só não sabe ainda quais são esses genes.
Outras teorias bem aceitas na comunidade científica dizem que a área no cérebro em que cada uma dessas patologias apresenta uma formação neurosináptica diferente, então como ela afeta o cérebro, as áreas aonde isso acontece são muito próximas, e isso favoreceria a ocorrência de patologias em comorbidade. Mas tudo isso ainda são teorias aceitas, nada é cientificamente comprovado e batido martelo até então. Vale lembrar que nós estamos engatinhando na ciência genética ainda. Nós começamos a fazer ciência genética nos anos 90. Nós avançamos muito até aqui nesses 30 anos, mas a gente ainda está engatinhando. Novas pesquisas têm surgido, muita gente tem se debruçado sobre TOD. Se você for bom em inglês, os Estados Unidos produzem muito material sobre TOD. Eles têm um arsenal de material muito maior do que o arsenal brasileiro, mas nós ainda, enquanto ciência mundial, ainda estamos engatinhando nesse processo. Claro que tudo o que a gente já sabe nos dá uma base muito sólida para, primeiro, bater o martelo e entender que TOD é uma patologia real, que existe, não é falta de limite, não é algo criado ou inventado pela ciência, é uma patologia que existe efetivamente. E também nos dá base para saber como trabalhar com essa criança. Apesar de a gente não saber o porquê ocorre ainda exatamente, saber qual é o gene exato, o lugar exato onde tudo isso acontece de forma paulatina, a gente já sabe como trabalhar. E isso é extremamente importante. Para a gente saber como trabalhar ainda mais e melhorar ainda mais, a gente vai ter que estudar. E a gente vai ter que se dedicar bastante. Como eu disse para vocês, eu não vou adentrar aqui o universo das comorbidades como um todo e falar como elas se apresentam em cada uma dessas patologias, porque seriam muitas. E aqui eu não vou conseguir nem avançar tanto dentro de patologias, dentro do TOD, do TDAH ou do TOD do TEA, como eu falei para vocês. A gente vai dar uma visão geral sobre tudo isso. Para entender mais, a gente precisa se especializar, e aí tem a nossa pós para isso, que tem uma disciplina específica de TOD e TDAH, uma disciplina específica sobre TOD e TEA, e também tem uma disciplina sobre TOD e comorbidades, e outras comorbidades que vocês vão aprender muito, 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 muito mais. Então, fica a minha sugestão aí, vocês estarem conosco nesse projeto lindo, incrível e pioneiro nesse campo. Mas vamos falar então de patologia? Para ficar mais fácil, eu separei um pouco a relação do TOD com as patologias, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil pra gente. Então, vamos falar primeiro de TOD e TDAH. Qual é a relação dessas duas patologias? O que acontece e quais são as características quando eu tenho uma criança com as duas patologias? Que eu sei que muita gente aí tem em sala de aula uma criança com esses dois elementos identificadores patológicos. Então, vamos lá. Normalmente, a pessoa que tem TDAH e TOD, ela tem muito mais problemas de comportamento, muito mais problemas sociais, problema com os pares, dificuldade de socialização, tem muito mais situações de agressividade. A gente sabe que no TDAH, por exemplo, as crianças com TDAH, elas têm uma labilidade emocional. O TDAH faz com que eles tenham uma dificuldade no processamento emocional, mas não é algo tão severo, é algo um pouco mais sutil. No TOD, eu amplifico essa dificuldade. E aí se soma com as crises emocionais, com a raiva e a agressividade, então é uma criança muito mais agressiva do que se ela tivesse puramente TOD, por exemplo. E se uma criança TOD já tem dificuldade de aprendizagem e uma criança com TDAH também já tem dificuldades no processo de aprendizagem, quando eu tenho uma criança com essas duas patologias, a dificuldade de aprendizagem fica muito mais acentuada, muito mais intensa. O que não quer dizer que não seja uma criança com potencial de aprendizagem, o que não quer dizer que não sejam crianças inteligentes. São. Aqui, o que prejudica ou o que causa dificuldade nesse processo é a condução, a maneira como elas processam a informação e a maneira como elas lidam com o ambiente, que daí dificulta o processo de aprendizagem como um todo. Também é importante frisar que crianças com TOD têm um desempenho acadêmico melhor do que crianças com TDAH puro ou TDAH com TOD. Até porque TDAH é um transtorno que por si só já traz o déficit de atenção e a dificuldade com a hiperatividade e impulsividade. E isso prejudica muito a aprendizagem.
O TOD não tem essas dificuldades. A distração é um problema secundário à atenção que ele fica dando ao adulto, esperando essa virada de chave. Claro que ocasiona dificuldade também, mas não tanto quanto no TDAH. Agora, quando eu somo TOD e TDAH, quando elas aparecem em comorbidade, aí eu tenho uma dificuldade um pouco mais acentuada. E aí é um ponto de atenção pra gente ficar bastante alerta. Outro quesito e outro critério aqui importante para a gente prestar atenção é o seguinte: o diagnóstico de TOD ele é extremamente importante, assim como o diagnóstico de TDAH também é importante, para a gente saber como essa criança se comporta, para a gente saber o que esperar, o que não esperar, saber como agir, como não agir. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, quem teve aula aí comigo em outras áreas, né, na neuropsicopedagogia, na psicopedagogia, eu sempre digo o seguinte: um diagnóstico, ele é importante, mas ele tem que ter uma serventia, ele tem que ter uma utilidade. A gente não pode pegar e olhar os comportamentos de uma criança e falar assim, ah lá, pronto, é TOD, é TDAH. Não é assim. Não é dar uma chancela, não é dar um carimbo na testinha da criança. Todo diagnóstico tem que ter uma utilidade. Quando eu faço um diagnóstico de TOD, um bom diagnóstico de TOD, é para entender que esse comportamento, se é um comportamento patológico, se é um transtorno efetivamente, ou se não é algo normal da idade. Às vezes a criança é muito pequena ainda e ela só tem uma imaturidade emocional. Às vezes está no processo de desenvolvimento ainda. Às vezes é falta de regra e limite. Então um bom diagnóstico é essencial para a gente saber se aquilo é um transtorno ou não. E aí, eu preciso ter uma utilidade para esse diagnóstico. Por que eu quero um diagnóstico de TOD? É só para poder classificar a criança e chancelar que ela tem TOD? Ou eu quero um diagnóstico de TOD para ajudar essa criança? Assim como para qualquer outra patologia. Para que eu quero esse diagnóstico? Para que esse diagnóstico é importante? Então não basta a gente só ter um diagnóstico ou só saber o diagnóstico. A gente precisa intervir sobre ele. Um diagnóstico de TOD e TDAH, ele é importante para a gente porque, via de regra, os comportamentos TOD ficam acentuados quando tem uma criança com TDAH associado, ou seja, ela é um pouco mais hiperativa, um pouco mais opositiva, ela tem mais crises de agressividade, ela é muito mais impulsiva do que uma criança puramente TOD. Assim como o TOD também interfere no TDAH, que daí esse TOD acentua a impulsividade e a agressividade que também apresentam no TDAH. Então a gente precisa estar atento a essas dimensões. O diagnóstico é importante aqui para ajudar essa criança. E também para a gente saber se não é algo do momento que acontece. Muitas crianças têm vários problemas emocionais, muitas situações emocionais que acabam trazendo comportamentos desafiadores e opositivos para ela. Às vezes não é TOD, às vezes é só uma fase. Às vezes é um processo. Então é importante a gente saber como isso se apresenta. Lembra que na palestra passada eu falei para vocês que a característica do TOD é um padrão frequente e persistente. Ou seja, ela tem que ter sempre esse comportamento. Não é agora, não é transitório. Um evento transitório pode trazer muitas características que se parecem com TOD, mas daí eu preciso de um bom profissional para fazer essa avaliação e entender se é efetivamente TOD ou se não. Porque pode ser algo muito mais severo, pode ser algo um pouco mais complexo, assim como pode ser algo muito simples do cotidiano, ou pode ser uma situação emocional que ela está vivendo. Então esse diagnóstico é importante. Bom, para a gente pensar um pouquinho mais sobre TOD e TDAH, o TOD normalmente ele acentua as características de externalização do TDAH, especialmente impulsividade e agressividade. Uma criança com TDAH do subtipo misto ou do subtipo hiperativo e impulsivo, com certeza vai ter muito mais dificuldade, muito mais características comportamentais de impulsividade do que uma criança que não tenha o TOD associado. Então a gente precisa aí entender tudo isso. E uma característica importante, tá? No TDAH, na criança que é puramente TDAH, a gente vê que algumas vezes elas têm dificuldade com os adultos, mas ela não tem um comportamento de desobediência exagerado. Ela não se recusa a tudo. De vez em quando acontece, assim como aconteceria com qualquer criança, com qualquer pessoa. Mas, no caso do TOD com TDAH, isso fica exagerado. Se for puramente TOD, a gente não vai ver isso com tanta intensidade. E essa é uma diferença importante pra gente prestar atenção, tá? Porque às vezes,
A gente não olha direito. E aí eu vou contar para vocês um segredo aqui. Um segredo não, vou contar para vocês uma coisa chata sobre TOD, que é o seguinte: TOD e TDAH, eles se parecem muito. Sabe que eu falei para vocês de um bom diagnóstico? Um bom diagnóstico tem que ser feito, porque eles têm muitas características em comum. E é muito fácil a gente confundir. Sabe, trocar gato por lebre? É muito fácil a gente confundir essas patologias, porque eles se parecem. E aí, se o profissional que estiver avaliando, o psicólogo, ou o pediatra, o neuropediatra, o psiquiatra, se eles não tiverem um bom conhecimento sobre a patologia, aí ele pode ter muita dificuldade e pode dar um diagnóstico equivocado, como acontece muitas vezes, efetivamente, tá? Então, um profissional com bom conhecimento da patologia também é essencial, inclusive com um bom conhecimento das patologias que fazem parte do desenvolvimento infantil ou do desenvolvimento da infância e adolescência. Então, é importante a gente ter essa dimensão, tá? TOD e TDAH associado, eles intensificam-se um ao outro, trazem muito mais características. E lembra, quando eu tenho uma criança com TOD e TDAH, a dificuldade de aprendizagem também fica acentuada. Então, a gente precisa ter essa dimensão, tá? Caterine, eu vi que mais gente perguntou, qual profissional que pode fazer essa avaliação? O médico, o psicólogo, eles podem startar. O processo avaliativo nunca é feito por um profissional só, ele é feito por um grupo de profissionais para olhar essa criança como um todo. E aí eles podem ir encaminhando e fazendo junto em equipe para poder fechar esse diagnóstico, tá? Bom, bora lá. Além do TDAH, então, existe também uma alta circularidade de TDAH, de TOD com TEA. É muito comum essa relação entre TOD e TEA acontecer também. E aí a gente tem que manter o nosso foco sobre isso. O que acontece? Assim como eu disse para vocês que é muito comum a gente confundir TDAH com TOD, existem também muitas características de TEA que se confundem com TOD. Quem é meu aluno sabe. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente escuta sobre as patologias tudo separadinho, elas parecem todas muito diferentes umas das outras, né? A caixinha do TOD, a caixinha do TDAH, a caixinha do TEA, mas quando vocês colocam uma do lado da outra, minha gente, elas todas se parecem muito. Tem muitas patologias que se parecem, tá? Então, tem muitas características que se parecem nas patologias. Por isso que é importante a gente conhecer e ter essa dimensão. Bom, quando eu falo sobre TOD e TEA, algumas características são importantes da gente elencar. Os comportamentos nos dois, eles se parecem muito, mas o motivador do comportamento é diferente. O que ocasiona esse comportamento é diferente. Por exemplo, o TEA, normalmente ele infringe regras porque ele desconhece as regras. No caso do TOD, não. Ele se opõe à regra. Então, às vezes, na maneira como o comportamento aparece, se opor às regras, por exemplo, pode confundir muito com o TEA, que não consegue, desconhece a regra e não consegue cumprir porque desconhece. O TOD, ele conhece a regra, mas ele quebra. Então, a gente precisa ter essa atenção. No TEA, a pessoa com TEA durante uma crise, por exemplo, ela tem algum conflito, ela externa algum conflito no cotidiano, mas se ela tem TOD associado, essa externalização do conflito, ela pode ficar agressiva, violenta, pode vir com mordida, pode vir com bater, especialmente se ela é uma criança TEA não verbal, porque ela usa o morder, o bater como uma forma de comunicação algumas vezes. Então a gente precisa estar atento a tudo isso também. Elas podem se parecer, é muito comum a gente confundir as duas, e é muito comum também a gente verificar a falta de diagnóstico. Às vezes a gente vê uma criança TEA muito agressiva, mas é porque na verdade tem TOD, e o TOD ficou camuflado nos sintomas, e aí não conseguiu perceber. Então precisa ter essa atenção. Aproveitando esse gancho, como eu disse para vocês, na palestra anterior, crianças com TOD, via de regra, elas não tendem a ser muito agressivas fisicamente. Claro que acontece, toda regra tem sua exceção. No caso de crianças com TEA, elas podem ser um pouco mais agressivas fisicamente, especialmente as não verbais.
E a gente precisa estar atento a tudo isso também. Normalmente essa agressividade um pouco mais latente, ela é uma característica bem comum do transtorno de conduta. Que, imaginem comigo que seria um nível acima do TOD, tem uma dificuldade maior, é um pouco mais intenso do que o TOD, tá? O transtorno de conduta. E no transtorno de conduta a gente vê bastante essa agressividade física, esse quebrar as regras, esse violar a lei, que a gente não verifica tanto no TOD. Só que se a gente tem uma criança TEA não verbal, a gente pode ver bastante dessa agressividade. E aí a gente precisa estar atento, tá? Até para não confundir, falar, gente, será que é um transtorno de conduta? Não, às vezes é só TOD mesmo. Quem vai dar esse diagnóstico, quem vai falar sobre isso, é o profissional de saúde, é o médico, é o psicólogo, eles que vão verificar e dizer e entender o que está acontecendo nesse processo, preferencialmente num trabalho multiprofissional, numa avaliação multiprofissional que conta com os pais, que conta com a escola, que conta com o profissional de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, que inclusive são duas pós maravilhosas que nós temos aqui no Grupo Rema, e onde a gente fala sobre TOD também. Então, nós precisamos conhecer para poder intervir de forma acentuada, tá? De forma direta, de forma assertiva. Essa circularidade de patologias todas, ela é muito latente. Lá na nossa pós de TOD, a gente vai ter uma disciplina específica sobre TOD e TDAH na infância, e outra disciplina específica sobre TOD e TEA na infância. Aqui eu dei só uma pinceladinha rápida, até porque nós temos pouquíssimo tempo para falar sobre tudo isso, mas é só para vocês entenderem que as características se parecem. É muito comum a gente ver essa aproximação de características que pode nos confundir muitas vezes. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que era importante a gente não dar um diagnóstico pelo simples diagnóstico, olhar para a criança, ver que ela tem 3 comportamentos TOD e falar assim, ah lá, tem TOD? Não dá para a gente fazer isso, porque os comportamentos se parecem muito. Por isso é importante a gente saber quais são os indicadores, olhar e falar assim, olha, isso aqui tá parecendo TODs, então vou mandar para um profissional. E aí a gente encaminha para o profissional avaliar. Claro que quando o profissional conversar conosco, a gente pode colocar as nossas impressões, falar assim, olha, eu estudei TOD, para mim tá parecendo TOD. Isso inclusive ajuda o profissional, quando você relata os comportamentos. Mas é importante a gente não chancelar as crianças, a gente não carimbar essas crianças com diagnóstico pelo simples achismo. Eu digo sempre que ninguém gosta de diagnóstico. Nenhum diagnóstico é bom, o diagnóstico é necessário, mas ele não é bom, né? Porque ninguém gosta de saber que tem um transtorno, que tem uma patologia. Nós vivemos na sociedade da perfeição, a gente adora ser perfeito. A gente vive nas redes sociais mostrando essa perfeição, né? E ter uma patologia, ter um transtorno, é um atestado de que alguma coisa não está funcionando do jeito que a maioria das pessoas espera. E isso pode causar muito sofrimento. Então a gente precisa estar bastante atento, tá? E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!